boa noite, bom dia, boa tarde. Isso vai depender do horário que vocês estiverem assistindo a esta aula. Bom, então o conteúdo da próxima semana vai ser o movimento retilíneo uniforme, tá? Para todos os alunos do primeiro ano do ensino médio. Movimento retilíneo uniforme. Então, significa que dentro, na verdade, ele é o M, né? O M, R, U, tá? M, R, U, movimento retilíneo uniforme, tá? Vocês certo? MRU. O que significa esse movimento retilíneo? Retilíneo significa que a trajetória do movimento vai ser uma linha reta. Tá? Esse movimento vai se desenvolver sobre uma trajetória retilínea. Ele é um caso particular dos movimentos uniformes, do MU. Tá? Mas aqui no ensino médio, tá? O programa estadual prevê então que a gente estude os movimentos retilíneos. Uniforme. Quando a gente diz que o movimento é uniforme, significa que a velocidade é constante. Mas qual velocidade? A velocidade linear, o módulo da velocidade é constante, tá? Como ele é retilíneo também, então ele tem módulo, direção e sentidos constantes, tá? Para que o movimento tenha velocidade constante, ele deve ter uma aceleração igual a zero. Um detalhe é que essa velocidade ela é constante e ela é diferente de zero. Porque se a velocidade for zero e constante, esse móvel está em repouso, né? Então, o nosso movimento, o móvel não está em repouso. Então, aqui nós temos um pequeno gráfico, né? Aqui tem um tempo 0, o tempo 1 segundo e o tempo 2 segundos. E em todo o tempo que eu olhar, eu vou verificar que a velocidade da partícula é de 10 metros por segundo. Poderia ser 2, poderia ser menos 10 se ela estivesse deslocando no sentido, né, decrescente do referencial. Então, esse referencial, nós temos aqui o sentido crescente dele é para a direita. Tá? Tranquilos? Então, ele tem sempre uma velocidade constante. Então, agora vamos ver uma situação, né? Uma situação desse movimento aqui. Então, vamos pegar aqui uma régua. Tá? Vamos traçar um outro gráfico. Só que aqui, ao invés de eu colocar o tempo, eu vou dizer que este móvel, ele, no instante 0 segundos, quando t igual a 0, ele estava na posição, esse móvel, ele estava na posição 5 metros. Tá? Então, como é um instante 0, essa é a posição inicial. Tá? Esse móvel, ele tem uma velocidade, tá? Uma velocidade, vou usar um valor aqui, 4 metros por segundo. Tá? Ele tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Fica muito fraco, né, gente? Permitam, então, fazer uma alteração aqui. Tá? Uma alteração aqui. Então, ele tem uma velocidade para a direita. E essa velocidade é de 4 metros por segundo. E aqui, no instante de tempo igual a 20 segundos, tá? Eu quero saber qual é a posição deste móvel. Né? Quando o móvel estiver aqui,
qual vai ser a posição dele. Tá? Quando ele passar pelo instante 20 segundos, com a mesma velocidade, né? Qual vai ser a posição dele? Tem outras formas de se calcular, mas existe aqui, né, dentro da cinemática, dentro do movimento uniforme, a gente estuda a função horária da posição. Função horária da posição. Que ela é assim, ó. Ela é, na verdade, uma função, uma equação de uma função de primeiro grau, né? D igual a D0, DO, mais V vezes o tempo. Para que a gente usa essa função horária aqui? Ora, conhecendo, preste atenção, conhecendo a posição inicial e sabendo com que velocidade esse móvel se desloca, tá? Eu determino em que posição ele está em qualquer instante de tempo. Eu tenho, ó, que nem aqui, eu tenho a posição inicial e a velocidade do móvel. Tu me informa o tempo, eu te digo, através dessa função, eu te digo qual vai ser a posição do móvel. Porque ela é uma função, tá? Ela dá posição, essa expressão ela te dá posição em função do tempo. Tá? Ela te dá posição em função do tempo. A posição né, em função do tempo T. Ela é posição em função do tempo, tá? É que nem meu y em função de x. Aqui é posição em função de tempo, é uma função de primeiro grau. Vocês estudem bem, prestem bem atenção nas aulas de matemática, tá? A função de primeiro grau. Então vamos aplicar a função horária aqui. Vamos definir qual vai ser a posição desse móvel quando o tempo for 20 segundos. Então, eu escrevo lá a função horária, D igual a DO, D0, mais o V vezes o T. Então, agora, D. Eu vou descobrir. Quem é o DO? Quem é a posição inicial? 5. Mais. Quem é a velocidade? 4. Vejam bem, pessoal. Essa aqui, eu vou parar por aqui. Eu não vou substituir o tempo ainda. Por quê? Porque essa expressão aqui, ela serve para definir qualquer posição, tá, futura. Qualquer posição futura. Então, pessoal, não substitui o tempo na primeira. Com essa aqui, tu pode resolver várias perguntinhas a respeito do mesmo movimento. Certo? Tá? Então, agora vamos resolver. Vamos substituir o tempo aqui, ó. O tempo é 20 segundos. Coloca o tempo aqui. Como é que vai ficar a nossa função agora? Vai ficar D igual a 5 mais 4 vezes 20. O tempo é 20. Certo? Isso vai dar D igual, multiplicação primeiro, 4 vezes 20, 80, mais 5, 85 metros. Então aqui, pessoal, quando o móvel estiver no instante 20 segundos, ele vai estar passando pela posição 85 metros. Tá? Então, a função horária. Então, lembrando vocês, a gente deve substituir sempre, ou conhecer a posição inicial e a velocidade, deixa o tempo para substituir só quando o tempo for informado, tá? E depois tu substitui o tempo. Também serve, tá? Vocês me dão licença, que eu vou fazer eu vou apagar aqui, tá, pessoal?
eu vou apagar aqui e vou responder mais uma perguntinha. Aproveitar, né? Essa é uma lousa que eu improvisei aqui na minha casa, para que a gente possa ter aulas, né? Um pouquinho. Enquanto nós não estivermos, né, nas aulas presenciais. Eu posso perguntar também, tá, a respeito do mesmo movimento, tá, do mesmo movimento, em que instante o móvel passa pela posição 105 metros. Em que instante o móvel... Então vamos lá. Instante é tempo. Ele quer saber o tempo. Vejam o porquê de não substituir o tempo. Ele quer saber o tempo. Porque a pergunta é qual o tempo em que... Né, o instante de tempo que o móvel passa pela posição 105 metros. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Nós temos que a nossa função é para esse movimento aqui, que a nossa função é d igual a 5 mais 4 vezes o tempo. Agora eu quero, diferente da outra, eu quero saber o tempo, eu quero descobrir o tempo. E ele me deu a posição que o móvel vai estar. Veja, não é a posição inicial essa aqui. Essa aqui é a posição D. A posição que o móvel vai estar. E ele quer saber que tempo o móvel vai passar por essa posição. Tá? Então, eu resolvo como uma equação, uma funçãozinha qualquer. Agora é uma equação de primeiro grau. Então, 5. Né? Então, aqui vai ser o D é 105. Igual a 5 mais 4 vezes o tempo. Passo esse 5 para cá, né? Vou começar a isolar o T. Então vai ser 105 menos 5 igual, sobrou do outro lado, 4 vezes o tempo. Então aqui vai dar 100. 100 igual a 4 vezes o tempo. Passo 4 dividindo. 100 dividido por 4 é igual a T. Então, o tempo que ele passa pela posição 105 metros vai ser 25, tempo é segundos. Aqui a gente normalmente a gente trabalha no sistema internacional. Posição é dado em metros e o tempo em segundos. Então, quando eu estou no 85, aqui quando eu estiver na posição 105, quando o móvel estiver na posição 105, tá? Vai ser no instante de tempo 25 segundos. Então, tu pode usar para calcular a posição e pode usar para calcular o tempo, né? Aqui para calcular a posição e aqui para calcular o tempo que ele se encontra naquela posição, tá? É uma relação entre tempo, né, e posição. Certo, gente? Ok? Então, mais uma licencinha. Agora eu vou apagar tudo. Agora a lambança é geral. Né? Tem um produto aqui, um ácido muito forte. Não, brincadeira. Isso aí é um álcoolzinho. Agora, na época de pandemia, álcool tem sobrando, né? Botei num tubinho menor só. Ok? Bom, como eu falei para vocês, tá? Como eu falei para vocês, essa é a função horária, né? Ela é a função horária. Agora eu me perdi nas canetas aqui, tá? Ela é do tipo D igual a DO mais a velocidade vezes o tempo, certo? Essa é a função horária. E eu tenho, para ela ser uma função horária de um determinado movimento, eu tenho que conhecer a posição inicial e a velocidade, ok?
Então vamos ver alguns exemplos, tá? Alguns exemplos aqui, ó. D igual a 5 mais 3 vezes o t. Me digam, olhando para essa expressão, para essa função horária ou para a função horária desse movimento, essa aqui é geral e essa aqui é um caso, movimento particular, me digam quem é a posição inicial e quem é a velocidade, qual a velocidade. Então, o que a gente faz? Ó, vou pegar essa caneta mais fraquinha e coloco aqui D igual a DO mais o V vezes o tempo, tá? Então, aqui é só comparar, ó. Quem é que está no lugar da posição inicial? O 5, então é 5. 5 o quê? Metros. Quem é que está no lugar da velocidade? O 3. 3 é a velocidade que é metros por segundo, tá? Vamos ver outro exemplo. B. D igual a menos 3t. Opa! T igual a menos 3t. Quem é a posição inicial e quem é a velocidade? Bom, gente, tá vendo que eu tenho um número que multiplica o tempo é a velocidade. Quem multiplica o t é a velocidade, ó. Velocidade que multiplica o t. Então, aqui a nossa velocidade é menos 3. Quem é que está multiplicando o t? O menos 3 metros por segundo. Agora, olha aqui, está faltando. Então, tem um número de termos que tem na outra. Por quê? Porque a posição inicial não... ela existe. O móvel passou, né, tem uma posição inicial. Mas ela não aparece por quê? Porque a posição inicial é o número que está somando. Quem é que eu não preciso? Quem é o elemento neutro da soma? O zero. Tá? Eu poderia escrever assim, ó, D igual a 0 menos 3 vezes T, que seria equivalente, certo? Então, aqui no lugar do D0, da posição inicial, 0. Ah, 0 metros. Ele estava na posição 0. Tá? C. D igual a 20 menos ou mais T. Vamos lá. Quem é a posição inicial e quem é a velocidade? Bom, a posição inicial, se tu comparar, né? D igual a DO mais o V vezes o tempo. Quem é que está no lugar do DO? O 20, né? Então, a posição inicial é 20 metros. E a velocidade é o número que multiplica o tempo. Que número eu tenho aqui multiplicando o tempo? O 1. Número 1, certo? Então, a velocidade é 1 metro por segundo. Lembrando que a velocidade não pode ser 0, tá? Vamos só pegar um exemplo, se tu imaginasse que fosse 0 ali, ó. Tá? Vamos só pegar um exemplo. D igual a 20 mais 0 vezes T. Só desenvolver aqui, ó. 20, 0 vezes tempo. 0 vezes qualquer número é 0. Então, isso aqui dá 0. 0. Então, eu vou ter que a posição dele, né, o tempo vai zerar, vai sumir, a posição dele vai ser fixa. A posição dele é 20 metros, ou seja, ele está parado, está em repouso. Tá? Então, nunca me imaginem quando não aparece aqui, se vocês esquecerem, 0 é 1. Se a velocidade for 0, ele está parado, não esqueçam disso, tá? Então, é isso aí, pessoal. Agora eu vou fazer mais um vídeo com alguns exemplos, alguns exercícios para a gente resolver. Tá ok? Então aguardem. Obrigado. Tchau, tchau.